Olá e muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conferir o nosso primeiro review de board game com esse jogo lindíssimo da Funko Games, baseado na Mansão Mal-Assombrada, a atração clássica da Disneyland. É um jogo para até 6 jogadores, bastante familiar, simples porém estratégico. Quer descobrir se ele vai te assustar ou divertir? Se liga no review de A Mansão Mal-Assombrada. Bom, vamos começar por uma coisa que pode ser meio spoiler, já que vocês já viram basicamente quase todos os elementos do jogo. O jogo é simplesmente lindíssimo, caprichado, com uma arte maravilhosa e consistente através de cada uma das peças. Assim que você abrir a caixa de A Mansão Mal-Assombrada, de imediato vai perceber que é um jogo feito com muito carinho e respeito à atração original. Por exemplo, a arte que vem na traseira da tampa retrata a sala que se estica em toda a sua glória. E o verso do tabuleiro vem com uma outra arte igualmente linda da mansão, assim como é vista na Disneyland na Califórnia. Outras versões dessa atração, como a do Magic Kingdom em Orlando, tem outro design, mais dilapidado. A arte é acompanhada pelo famoso dizer "Bem-vindo, tolos mortais". O tabuleiro representa os diversos ambientes da mansão, já as cartas de fantasma apresenta a maioria dos personagens que você pode encontrar na mansão dentro dos parques. Tudo é extremamente belo e consistente através de todos os elementos do jogo. Até o token que marca quem deu início à sua rodada, o castiçal flutuante, é bonito e invoca todo o clima de divertidos sustos da atração. Bom, agora que a gente já teve a confirmação de que o jogo é simplesmente maravilhoso de se olhar, a gente precisa descobrir se ele é muito legal de jogar também. A Mansão Mal-Assombrada é um jogo que não conta com nenhum tipo de dado ou elementos aleatórios que podem influenciar o final do jogo de forma muito decisiva. Ele tem um pouquinho de aleatoriedade, mas é muito pouco mesmo. O objetivo do jogo é construir um deck, basicamente, formado por grupos de fantasmas da mesma categoria. Eles estão agrupados de forma temática, assim como eles estão na atração. Então, se você já conhece a atração, você vai se divertir um pouquinho mais do que quem nunca foi lá. Bom, vamos falar um pouquinho agora das regras e do funcionamento de Mansão Mal-Assombrada. Para fazer o setup do jogo, coloque o disco giratório no centro do tabuleiro e os tokens de jogadores em cima dele, na sala da Madame Leota, que é a cabeça dentro da bola de cristal. Em seguida, coloque os fantasmas caroneiros no cemitério. Para facilitar a visualização, vamos colocar no canto superior esquerdo ao invés do inferior. Em seguida, embaralhe as 99 cartas de fantasmas, que contam com o fundo verde e a imagem da Madame Leota. Em seguida, começando pelo espaço ocupado pelos fantasmas caroneiros, coloque uma carta de fantasma virada para cima em cada uma das salas em sentido horário. E depois, mais uma carta para cada jogador. Em seguida, embaralhe as cartas de evento, que representam cada uma das rodadas, com a carta de último turno separada. Uma vez embaralhado, coloque a carta de último turno entre as 4 últimas e embaralhe apenas elas. Por fim, basta embaralhar e colocar as cartas de assombração ao lado do tabuleiro. Elas são representadas pelo ícone de um olho. Uma vez que o setup do jogo esteja completo, deve se parecer com isso. Cartas de fantasmas aqui, cartas de assombração aqui, cartas de evento aqui, e o seu tabuleiro deve se parecer com isso. O candelabro, que serve para marcar quem começou a rodada, se move uma vez a cada rodada, mudando de jogador para jogador em sentido horário. Todas as rodadas começam com o jogador que estiver com o candelabro em mãos virando uma carta de evento. A primeira coisa a se fazer após isso é girar os fantasmas caroneiros pelo mapa de acordo com o indicado na carta. Cada vez que ele passar por um jogador, esse jogador vai receber uma carta de assombração, e quando ele parar no mesmo espaço que você pega 2 cartas de assombração. Em cada rodada, os jogadores podem realizar 3 dentre 5 ações: se mover, girar, coletar, duelar e descartar. Os tokens de jogador são confinados ao corredor sem fim, que se alinham aos cômodos da mansão. Cada movimento conta como uma ação. Por exemplo,
De um espaço para o outro conta 1, do corredor para a sala central 2 e da sala central de volta para o corredor mais 1, 3. Se você estiver em uma sala, pode, por exemplo, coletar 3 cartas, cada uma delas vai contar uma ação. Para duelar, é necessário estar no mesmo espaço que outro jogador, a não ser quando houver algum efeito em jogo, que ignore esta regra. E para descartar as cartas de assombração, que se refere ao descartar, você deve estar na sala central, mas você só pode duelar e descartar uma vez por turno. O objetivo do jogo é colecionar fantasmas e os grupos a que eles pertencem. Por exemplo, este conjunto de casais fantasmagóricos sozinhos valem 0 pontos, mas se você tiver 2 cartas deles, eles valem 7 pontos. Mas é importante notar que se você tiver um terceiro, esta terceira carta sozinha vai valer 0 pontos novamente. Isso abre todo tipo de risco e recompensa. Por exemplo, os fantasmas de quadro valem 1 ponto sozinhos. Porém, 0 se você tiver 2. Mas valem 12 se você tiver 3. Muitas vezes este também é um jogo que se trata de impedir o seu adversário de completar certos grupos. Importante frisar que todos os jogadores jogam com as suas coleções abertas para todos verem. Algumas cartas de fantasmas contam com efeitos, como por exemplo esta, que vale apenas 2 pontos, mas permite que você descarte uma carta de assombração. As cartas de assombração, representadas pelo olho, jogam viradas para baixo, e o total de pontos de assombração de cada jogador só é revelado no final, mas os jogadores podem ver quantas cartas de assombração cada um tem. Falando em impedir os jogadores, a última grande mecânica do jogo são os duelos, que podem ser chamados a qualquer momento, mas apenas uma vez por turno. Quando isso acontece, quem iniciou o duelo diz qual carta de outro jogador gostaria de roubar, e ambos de forma secreta colocam um número no disco de duelo. Esse número se refere ao número de cartas de assombração que os jogadores deverão pegar, não importando o resultado. Então, o duelo também pode servir para forçar um jogador a acumular cartas de assombração. Quando a carta de último turno sair e o último jogador terminar de jogar, é feita a tabulação dos grupos e pontos. Quem tiver mais pontos de assombração, as cartinhas roxas com ícone de olho, é obrigado a se livrar do seu conjunto mais valioso, trazendo mais um nível de estratégia. Será que é melhor ter um conjunto mega valioso ou vários conjuntos menos valiosos para se garantir na final, caso tenha que se livrar de um deles? Além disso, o ato de girar o tabuleiro também influencia muito na estratégia do jogo, pois você pode chegar mais rápido em uma sala ao mesmo tempo que coloca seu adversário em outro lugar também. E isso pode ser feito também para, por exemplo, colocar eles no caminho dos fantasmas caroneiros. De forma resumida, a Mansão Assombrada é um jogo repleto de microestratégias e pequenas decisões que podem te levar à vitória ou à derrota. E chegamos ao final do nosso primeiro review de board game aqui no canal, totalmente tematizado, com a caneca da Mansão Assombrada, com o HUD da Mansão Assombrada e com os fantasmas aqui do lado também nas prateleiras. Eles brilham no escuro, é muito legal. Assim como esse board game também. Infelizmente ele não foi lançado no Brasil oficialmente, por isso ele está totalmente em inglês, mas não se assuste. É muito fácil de jogar, de explicar para outras pessoas, não é um daqueles jogos que demora 3 horas para explicar para finalmente poder começar a jogar. E o pouco texto que ele tem em inglês é bem básico e fácil de entender e de explicar para os outros. Não tem nenhuma carta de segredo que você tenha que negociar uma tradução com uma pessoa que não fala inglês. Todo o texto é aberto para todo mundo, então é bastante fácil de jogar, mesmo com quem não fala inglês. E se você gosta de board games, parques temáticos, os dois e muito mais, você já sabe que está no lugar certo. Não deixe de se inscrever e deixar o seu comentário aqui sobre algum board game que você gostaria de saber mais. Com isso dito, eu sou o Taylor e se liga no canal.